Faixa azul no topo do vídeo. Sobre a faixa da esquerda para a direita, UESC, Universidade Estadual de Santa Cruz. Edital UESC número 006/2025. Ao lado, processo seletivo 1º/2025. Sistema de seleção unificada SISU. Sobre fundo branco, intérprete de Libras no centro da tela. Ela é branca, está com os cabelos presos e veste camiseta preta. Edital UESC número 006/2025. Processo seletivo 1º/2025. Sistema de seleção unificada SISU. O reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC, considerando o dispositivo na Portaria Normativa MEC número 21, de 5 de novembro de 2012, torna público que a seleção de candidatos/candidatas para provimento de 1.870 vagas nos cursos de graduação oferecidos pela Universidade Estadual de Santa Cruz para ingresso no primeiro e no segundo semestres de 2025, utilizará o Sistema de Seleção Unificada SISU, observando o disposto neste edital. 1. Das disposições preliminares. 1.1. A seleção dos candidatos às vagas disponibilizadas por meio do SISU de que trata esse edital será efetuada exclusivamente com base nos resultados obtidos pelos candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) referente ao ano de 2024. 1.2. Os candidatos interessados em concorrer às vagas disponibilizadas pela Universidade Estadual de Santa Cruz deverão verificar as informações constantes no termo de adesão desta instituição ao SISU. 1.3. O referido termo de adesão será disponibilizado na página eletrônica desta instituição www.uesc.br/processo_seletivo/sisu/. Na tela à direita, QR Code termo de adesão. 1.3.1. Os cursos e todos os participantes, bem como os respectivos números de vagas a serem ofertadas. 1.3.2. As políticas de ações afirmativas adotadas pela UESC em conformidade com a Resolução CONCEP número 64/2006 e a Resolução CONCEP número 56/2024. Bem como a definição de sua abrangência no âmbito da instituição. 1.3.3. Os pesos e as notas mínimas estabelecidos pela instituição para cada uma das provas do ENEM em cada curso e turno. 1.3.4. Os documentos exigidos para a realização da matrícula das candidatos/candidatas selecionados/selecionadas de acordo com a opção de ampla concorrência ou ações afirmativas adotadas pela instituição. 1.4. As candidatos/candidatas autodeclarados/declaradas pretos/pretas, pardos/pardas que optarem por concorrer à vaga reservada para a população negra ficam obrigados a realizar a validação de autodeclaração por meio de procedimento de heteroidentificação, nos termos do parágrafo único do artigo 1º da Resolução CONCEP número 56/2024. 1.5. As candidatos/candidatas optantes pela reserva de vagas para pessoas com deficiência deverão apresentar laudo médico que comprove a condição, conforme descrito no termo de adesão ao SISU. 1.5.1. A avaliação dos laudos apresentados pelos candidatos/candidatas será realizada por comissão própria para este fim, instituída por meio de portaria da reitoria. 1.5.2. Caso a comissão própria entenda que o laudo apresentado pela candidato/candidata na solicitação de matrícula é insuficiente ou inapropriado para a comprovação da condição, outros documentos complementares poderão ser solicitados ou o candidato/candidata poderá ser convocado para entrevista presencial de forma a auxiliar a avaliação.
1.6 O cronograma envolvendo a inscrição no SISU, assim como a divulgação do resultado da chamada regular e matrícula das candidatos/candidatas selecionados/selecionadas, encontram-se divulgados no edital MEC/CESU número 35/2024 da Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação SESU, publicado no Diário Oficial da União em 26 de dezembro de 2024. Em casos de empate, aplicar-se-ão as regras do edital MEC/CESU número 35/2024. 2.1 O procedimento de matrícula na Universidade Estadual de Santa Cruz, através da única chamada regular do processo seletivo via SISU 1º/2025, acontecerá necessariamente em 3 etapas. 2.1.1 Primeira etapa. Solicitação de matrícula destina-se ao preenchimento do formulário online de solicitação de matrícula e entrega deste juntamente com a documentação exigida no termo de adesão da UESC ao SISU, dentro da opção de modalidade de concorrência selecionado pela candidato/candidata no ato da inscrição do SISU, disponível em www.uesc.br/processo_seletivo/SISU/ na tela à direita, QR Code solicitação de matrícula. 2.1.2 Segunda etapa. Divulgação da portaria de deferimento das solicitações de matrícula realizadas na primeira etapa no site www.uesc.br/processo_seletivo/SISU/ na tela à direita, QR Code deferimento das solicitações de matrícula. 2.1.3 Terceira etapa. Confirmação presencial de matrícula a ser realizada exclusivamente durante a primeira semana de aulas do semestre de ingresso da candidato/candidata selecionado/selecionada no respectivo colegiado do curso, excetuando-se o sábado, conforme cronograma disponível na página www.uesc.br/processo_seletivo/SISU/ na tela à direita, QR Code cronograma. 2.2 O formulário de solicitação de matrícula estará disponível no site da UESC no endereço www.uesc.br/processo_seletivo/SISU/, devendo a candidato/candidata realizar seu preenchimento e assinalar no final do próprio formulário o termo de veracidade. Após o preenchimento, será gerado um arquivo em PDF que deve ser impresso e assinado pela candidato/candidata. Na tela à direita, QR Code formulário de solicitação de matrícula. 2.2.1 A solicitação de matrícula e entrega dos documentos exigidos das candidatos/candidatas selecionados/selecionadas na chamada regular do SISU 1º/2025, conforme termo de adesão da UESC ao SISU, acontecerá nos dias 28, 29, 30 e 31 de janeiro. Informações do áudio na tela à esquerda e à direita, nos respectivos colegiados de curso. Das 8 horas da manhã ao meio-dia e da 1 hora da tarde às 3:30 da tarde. O deferimento da matrícula da candidato/candidata e a homologação dos documentos de matrícula, conforme termo de adesão, são de competência e responsabilidade do colegiado do curso. 2.3.1 Os documentos de matrícula, exceto fotografia, devem ser entregues por cópia legível autenticada em cartório. Caso a candidato/candidata opte por entregar cópia simples, deverá exibir o documento original para a autenticação pela servidora do colegiado do curso, nos termos da Lei nº 13.726/2018.
2.3.2. A solicitação de matrícula será tomada sem efeito caso o A, candidato ou candidata, não entregue ou entregue de forma incompleta a documentação exigida que se encontra detalhada no termo de adesão da UESC ao SISU, ou ainda não respeitar todos os procedimentos descritos nesse edital. 2.3.3. O A, candidato ou candidata matriculada no terceiro ano do ensino médio, que não possuir o comprovante de conclusão ou histórico, somente poderá concluir a matrícula mediante a assinatura do termo de compromisso disponível no site www.esc.br/processo_seletivo/sisu/, comprometendo-se a entregar o comprovante de conclusão histórico ao colegiado do curso até o dia 19 de julho de 2025, na tela à direita, QR Code Termo de Compromisso. 2.3.4. Caso o A, candidato ou candidata, não cumpra com a entrega da documentação faltante, ela perderá o direito à vaga. 2.4. O A, candidato ou candidata que no período da matrícula estabelecido no item 2.2.1, informações do áudio na tela à esquerda, não tenha 18 anos completos, fica obrigada a apresentar o comprovante de quitação da Justiça Eleitoral e o certificado de alistamento militar. Para candidatos do gênero masculino, até o dia 19 de julho de 2025. 2.5. O resultado da homologação das solicitações de matrículas será publicado por meio de portaria no site do processo seletivo da UESC, www.uesc.br/processo_seletivo/sisu/, na tela à direita, QR Code Resultado da homologação. 2.6. O A, candidato ou candidata cuja matrícula não seja deferida, poderá, no prazo de 2 dias úteis, contados a partir da data de publicação da homologação das matrículas, interpor recurso à reitoria via protocolo digital da UESC. Observado o horário de funcionamento daquele órgão, na tela à direita, QR Code Protocolo Digital da UESC. 2.6.1. O motivo do indeferimento da matrícula constará na portaria descrita no item 2.5. Caso o A, candidato ou candidata necessite de maiores esclarecimentos, deve entrar em contato com o colegiado do curso. 2.7. Os atos relativos à efetivação da matrícula poderão ser realizados por meio de procurador/procuradora, mediante a apresentação de procuração original, acompanhada de cópia legível do documento de identificação da procurador/procuradora. 2.7.1. A procuração deve possuir firma reconhecida e a cópia do documento de identificação da procurador/procuradora deve ser autenticada em cartório. 2.7.2. Os pais, pai ou mãe ou representantes legais são considerados procuradores natos, portanto, não precisam de procuração com vistas à solicitação e à confirmação de matrícula. No entanto, será necessário que comprove ser um dos genitores ou responsável legal da candidato/candidata, por meio de fotocópia do documento de identificação com foto, o qual deve ser enviado em conjunto com as demais documentações exigidas no processo. 2.8. A confirmação de matrícula deve ser realizada presencialmente pelo candidato/candidata ou a procurador/procuradora explicitado no item 2.7, por meio de assinatura da ata de confirmação de matrícula disponível no colegiado do curso. 2.8.1. A assinatura da ata de confirmação de matrícula deverá ser realizada nos dias 10, 11, 12, 13 e 14 de março de 2025. Informações do áudio na tela à esquerda, no colegiado do curso.
2.8.2. Caso o candidato não realize a confirmação de matrícula prevista no item 2.8.1, perderá a vaga, que poderá ser preenchida para o candidato da mesma categoria da lista de espera. 2.8.3. O candidato autodeclarado, preto ou pardo e pessoa com deficiência só terá sua matrícula deferida se confirmada a autodeclaração pela Comissão de Heteroidentificação ou a veracidade da deficiência pela comissão própria. 3.1. O procedimento de heteroidentificação será realizado em duas principais etapas. A. Captura da imagem fotográfica da candidato/candidata. E B. Avaliação da banca de heteroidentificação. 3.2. Não serão considerados para fins da avaliação a ser realizada pela banca de heteroidentificação critérios relativos à ascendência ou colateralidade familiar do estudante, bem como quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagens ou certidões referentes à validação em procedimentos de heteroidentificação realizados anteriormente em concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais ou em certames de acesso a vagas em estabelecimentos dos diferentes sistemas de ensino vigentes no país. 3.3. Imediatamente após a entrega dos documentos de matrícula, nos respectivos colegiados de curso, as candidatas referidas no item 1.4 deverão comparecer ao local designado, portando o documento de identificação original, com foto, para a coleta das imagens fotográficas, que serão analisadas pela banca de heteroidentificação. 3.4. O local e horário de realização do procedimento de captura das imagens fotográficas das candidatas serão publicados no site, sob responsabilidade da Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Permanência Estudantil, PROAP, até o dia 24 de janeiro de 2025. www.esc.br/processo_seletivo/sisu/. Na tela à esquerda, QR Code, local e horário da captura de imagens. 3.4.1. O candidato ou candidata convocado ou convocada que não comparecer ao local designado ou se recusar a declarar concordância com o registro fotográfico do procedimento de heteroidentificação, nos termos do item 3.1, estará automaticamente renunciando ao direito à reserva de vagas destinadas à população negra. 3.5. A banca de heteroidentificação e a banca recursal de heteroidentificação serão compostas por no mínimo 3 membros titulares e um suplente e tomarão suas decisões por maioria simples de votos. 3.5.1. Os membros banca de heteroidentificação e da banca recursal de heteroidentificação serão designados por portaria própria a partir de indicação da Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Permanência Estudantil. 3.5.2. Os membros atuantes na banca de heteroidentificação não poderão integrar a banca recursal de heteroidentificação, seja como titulares ou como suplentes. 3.5.3. Os membros da banca de heteroidentificação e da banca recursal de heteroidentificação devem manter confidencialidade sobre as informações pessoais das candidatas a que tiverem acesso durante os procedimentos de heteroidentificação. 3.5.4. Os membros da banca de heteroidentificação e da banca recursal de heteroidentificação deverão, antes de iniciado o processo de validação das autodeclarações apresentadas pelas candidatas, se manifestar formalmente quanto à inexistência de impedimento ou suspeição, em virtude de vínculos de parentesco ou de outra natureza com as candidatas convocadas. 3.5.5. Em caso de impedimento ou suspeição, a integrante da banca de heteroidentificação ou da banca recursal de heteroidentificação será substituído por um suplente. 3.6. A banca recursal de heteroidentificação atuará caso haja interposição de recurso
recursos de candidatos/candidatas contra a decisão da banca de heteroidentificação contrária à validação da autodeclaração apresentada pela candidato/candidata para as vagas reservadas para a população negra. 3.6.1. Em suas decisões, a banca recursal de heteroidentificação deverá considerar a imagem fotográfica do/da candidato/candidata captada, o parecer emitido pela banca de heteroidentificação e o conteúdo do recurso elaborado pela candidato/candidata. 3.6.2. O julgamento da banca recursal de heteroidentificação deve ser registrado por meio de parecer fundamentado e das suas decisões não caberá recurso. 3.7. O indeferimento da autodeclaração no procedimento de heteroidentificação não impede o candidato de participar do certame pela ampla concorrência desde que possua, em cada fase anterior da seleção, nota ou pontuação suficiente para prosseguir nas demais fases. 3.8. Os resultados das avaliações das bancas de heteroidentificação deverão ser encaminhadas à Gerência de Seleção e Orientação, que adotará as providências cabíveis. 3.9. A não validação da autodeclaração do/da candidato/candidata nos termos deste edital não configura ato discriminatório de qualquer natureza, representando tão somente que a autodeclaração goza de presunção relativa de veracidade e que o/a candidato/candidata não apresentou os requisitos necessários para acesso às vagas reservadas exclusivamente às pessoas que compõem a população negra, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. 3.10. O cronograma do procedimento de heteroidentificação, com prazos para a divulgação dos resultados e prazos de recurso, serão publicados no site www.uesc.br/processo_seletivo/sisu/ sob responsabilidade da Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Permanência Estudantil PROAP, até o dia 24 de janeiro de 2025. Na tela à esquerda, informações do áudio e à direita, QR Code cronograma heteroidentificação. 3.11. Os casos omissos relativos ao procedimento de heteroidentificação serão analisados pela Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Permanência Estudantil, que poderá acionar a Comissão Permanente de Heteroidentificação. 4.1. Nos cursos que dispõem de 2 turmas anuais de ingresso, primeiro e segundo semestres, os critérios a serem utilizados para a definição do semestre de ingresso são a classificação dos candidatos e o disposto na Resolução CONCEP número 64/2006. 4.1.1. Na hipótese de desistência de candidatos convocados para o primeiro semestre, as vagas serão ocupadas imediatamente pelos candidatos convocados para o segundo semestre, obedecendo estritamente à ordem de classificação e o disposto na Resolução CONCEP número 64/2006. Os remanejamentos serão divulgados no site www.uesc.br/processo_seletivo/sisu/. Na tela à esquerda, QR Code divulgação dos remanejamentos. 4.2. As vagas eventualmente não ocupadas ao fim da chamada regular referente ao processo seletivo SISU 1º/2025 e ou oriundas de desistências serão preenchidas mediante utilização prioritária da lista de espera disponibilizada pelo SISU. 4.2.1. Para constar da lista de espera, o/a candidato/candidata deverá obrigatoriamente confirmar no site do SISU, na tela à esquerda, QR Code site do SISU, o interesse na vaga durante o período especificado no edital MEC/SISU número 35/2024, referido no item 1.6. 4.3.
A utilização da lista de espera observará a nota do/da candidato/candidata obtida no Enem 2024 e as políticas de ações afirmativas adotadas pela UESC, Resolução CONCEP número 64/2006. Nos termos da Portaria Normativa MEC número 21/2012. 4.4. A utilização da lista de espera para a ocupação de vagas não preenchidas ao fim da chamada regular, referente ao processo seletivo SISU 1º/2025, dar-se-á por convocação através da página eletrônica da UESC, www.uesc.br/processo_seletivo/SISU/, cujos procedimentos serão regulamentados em edital específico. Na tela à esquerda, QR Code Convocação. 4.5. Compete exclusivamente ao candidato/candidata se certificar de que cumpre os requisitos estabelecidos pela instituição para concorrer às vagas destinadas às políticas de ações afirmativas, sob pena de perder o direito à vaga, caso não sejam comprovados. 4.6. É de responsabilidade exclusiva do/da candidato/candidata a observância dos procedimentos e prazos estabelecidos nas normas que regulamentam o SISU, bem como a verificação dos documentos exigidos para a matrícula e os horários estabelecidos nesse edital. 4.7. É de inteira responsabilidade do/da candidato/candidata acompanhar, por meio do portal do SISU e da página eletrônica da UESC, todas as informações referentes ao processo seletivo SISU 1º/2025. Na tela à esquerda, QR Code Portal SISU e à direita, QR Code Portal UESC. 4.8. A inscrição do/da candidato/candidata no processo seletivo SISU implica a autorização para a utilização pelo MEC e pela Universidade Estadual de Santa Cruz das informações constantes da sua ficha de inscrição, do seu questionário socioeconômico e das notas por ele obtidas no Enem 2024. 4.9. A inscrição do/da candidato/candidata no processo seletivo SISU implica o conhecimento e concordância expressa das normas estabelecidas na Portaria Normativa MEC número 21/2012 e nos editais divulgados pela SESU, bem como das informações constantes no termo de adesão da UESC ao SISU nos procedimentos para matrícula e nesse edital. – 4.10. A UESC se desobriga do envio de mensagem eletrônica ou de qualquer outra comunicação direta com as candidatos/candidatas em qualquer momento do processo seletivo. 4.11. Os casos omissos nos termos desse edital serão deliberados pela Reitoria. Sobre fundo branco, Campos Soane Nazaré de Andrade, em 8 de janeiro de 2025. Alessandro Fernandes de Santana, reitor.